A Dança da Morte. Stephen King. Capítulo 11. Larry encontrou uma negra de aparência cansada no saguão. Ele falou que Alice Underwood tinha subido ao 24º andar para fazer um inventário. Ele entrou no elevador e subiu, ciente de que as outras pessoas na cabine lançavam olhares cautelosos para sua testa. O ferimento não estava mais sangrando, porém havia se formado um galo desagradável de ver. O 24º andar era ocupado pelos escritórios executivos de uma firma japonesa fabricante de câmeras fotográficas. Larry percorreu os corredores de cima a baixo por quase 20 minutos, procurando a mãe, sentindo-se um babaca. Havia muitos executivos ocidentais, mas boa parte deles era composta de japoneses para fazê-lo se sentir, com seu 1,86 m de altura, um babaca muito alto. Os homens e mulheres baixinhos, com seus olhos oblíquos erguidos, olhavam para o galo na testa e para a manga da jaqueta salpicada de sangue com uma desconcertante inexpressividade oriental. Finalmente avistou uma porta com a inscrição Zelador e Serviços de Limpeza atrás de uma enorme samambaia. Tentou a maçaneta. A porta estava destrancada e ele espiou lá dentro. Lá estava a mãe, vestida num uniforme cinza disforme, meias de proteção e sapatos com solas antiderrapantes. Seu cabelo estava firmemente preso debaixo de uma rede preta. Estava de costas para ele. Tinha uma prancheta numa das mãos e parecia estar contando frascos de limpeza em spray sobre uma prateleira alta. Larry sentiu um impulso forte e culpado de dar meia volta e fugir. Voltar à garagem a 2 quarteirões do prédio dela e pegar o Z. Foda-se o aluguel de 2 meses pagos adiantados pela vaga. Apenas pegue o carro e pé na estrada. Pé na estrada para onde? Qualquer lugar. Bar Harbor, Maine, Tampa, Flórida, Salt Lake City, Utah. Qualquer lugar seria um bom lugar, desde que se mantivesse uma distância confortável de Jill e Papelote, e desde pequeno almoxerifado cheirando a sabão. Ele não sabia se era por causa das luzes fluorescentes ou do corte na sua testa, mas estava ficando com uma puta dor de cabeça. Ah, pare de se lamentar, seu fresco de merda. Oi, mãe, disse ele. Ela começou a se voltar, mas não completou o gesto. Ora, Larry, você encontrou seu caminho para a parte alta da cidade. Claro, ele mudou a posição dos pés. Eu queria me desculpar. Devia ter ligado para você a noite passada. É, boa ideia. Eu fiquei com Bud. Nós, ficamos circulando, rodando a cidade. Imaginei que fosse isso, ou algo parecido. Ela enganchou um pequeno tamborete com seu pé, subiu nele e começou a contar os frascos de cera do assoalho na prateleira de cima, tocando cada um levemente com as pontas do polegar e indicador direitos. Tinha que esticar o braço e, quando fazia, sua roupa subia e Larry podia ver além da barra marrom das meias até a carne branca cheia de dobras do alto de suas coxas e desviou o olhar. Súbita e desnorteadamente recordando o que havia acontecido ao terceiro filho de Noé, quando olhou para seu pai enquanto o velho jazia bêbado e nu em seu catre. O pobre rapaz tinha terminado como lenhador e aguadeiro pelo resto da vida. Ele e todos os seus descendentes. E é por isso que temos conflitos étnicos hoje, filho. Deus seja louvado. Isso é tudo que veio me dizer? Perguntou ela, olhando para ele pela primeira vez. Bem, dizer também onde estive e me desculpar. Foi vacilo meu esquecer. É, repetiu ela. Mas foi você quem arranjou esse seu lado vacilante, Larry. Pensa que esqueci? Ele enrubesceu. Mãe, escute. Você está sangrando. Alguma estripe o atingiu com uma tanguinha chumbada? Ela se virou para as prateleiras e, após ter contado toda a fileira de frascos na mais alta, fez uma anotação em sua prancheta.
Alguém afanou 2 frascos de cera para o assoalho na última semana. Assinalou ela. Sorte deles. Vim aqui para pedir desculpa. Disse Larry em voz alta. Ela não pulou, mas ele sim. Um pouco. Sim, você disse. O Sr. Gogan vai cair sobre nós como uma tonelada de tijolos se as malditas ceras não pararem de sumir. Não consegui este ferimento numa briga de bar e não estive em nenhuma espelunca de striptease. Não estive metida em nada disso. Foi só... Ele se interrompeu. Ela se virou, sobrancelhas arqueadas naquela velha maneira sardônica que ele se lembrava tão bem. Foi o quê? Bem, ele não conseguiu pensar numa mentira convincente com rapidez suficiente. Foi uma espátula. Alguém confundiu você com um ovo estrelado? Deve ter sido uma noite tanto essa que você e Bud passaram na cidade. Ele continuava se esquecendo de que ela podia superá-lo em rapidez de raciocínio. Sempre tinha sido capaz disso e provavelmente sempre seria. Foi uma garota, mãe. Jogou a espátula em cima de mim. Ela deve ser uma tremenda de uma bêbada, disse Alice Underwood e virou-se novamente. Aquela droga da Consuela está escondendo de novo os formulários de requisição. Não que isso faça muita diferença. A gente nunca consegue tudo de que precisa, mas temos o bastante. E eu não saberia o que fazer se minha vida dependesse disso. Mãe, está brava comigo? As mãos dela de súbito caíram ao longo do corpo. Seus ombros se arquearam. Não fique brava comigo, sussurrou ele. Não fique não, tá bom? Ei! Ela se virou e ele viu um brilho não natural nos olhos da mãe. Bem, ele supunha que fosse natural o bastante, mas isso, por certo, não foi causado pelas luzes fluorescentes aqui. E ouviu a higienista oral dizer mais uma vez, com grande determinação, você não é um cara legal. Por que havia se incomodado em voltar para casa se era para fazer coisas desse tipo com ela? Sem contar o que ele estava fazendo com ele. Larry, disse ela delicadamente. Larry. Por um momento, ele achou que ela não diria mais nada. Chegou até a acreditar que a conversa estava encerrada. Isso é tudo que você pode dizer? Não fique brava comigo, mãe, por favor. Não fique brava. Ouvi você no rádio e, apesar de não gostar daquela música, estou orgulhosa por ser você cantando. As pessoas me perguntam se é realmente meu filho e digo, sim, é Larry. Digo-lhes que você sempre soube cantar, e isso não é nenhuma mentira, é? Ele sacudiu a cabeça, desalentado, não confiando em si mesmo para falar. Digo a eles como você pegou a guitarra de Donnie Roberts quando estava no ginásio e como estava tocando melhor do que ele em meia hora. Muito embora Donnie tivesse tido aula desde a primeira série. Você é talentoso, Larry. Ninguém jamais precisou me dizer isso, muito menos você. Acho que também sabia disso, porque é a única coisa da qual jamais ouvi se lamentar. Depois você foi embora. E por acaso estou apurrinhando você com isso? Não. Os jovens sempre vão embora. É a natureza do mundo. Às vezes isso é uma merda, mas é natural. Então você volta. Alguém precisa me dizer qual é o motivo? Não. Está de volta porque, com ou sem disco de sucesso, você entrou em alguma fria lá na costa oeste. Não me meti em nenhuma encrenca, retrucou ele indignado. Se meteu sim. Conheço os sinais. Sou sua mãe há um bocado de tempo e você não pode me enrolar, Larry. Encrenca é algo que você sempre procurou por aí quando não conseguia simplesmente virar a cabeça e enxergá-la. Às vezes acho que você atravessaria a rua só para pisar em merda de cachorro. Deus há de me perdoar por dizer isso, porque Ele sabe que é verdade. Estou brava? Não. Estou decepcionada? Sim. Havia esperado que você mudasse lá na costa oeste. Não mudou.
Você se foi como um garotinho em corpo de homem e voltou do mesmo jeito. Só mudou o corte de cabelo. Sabe por que acho que voltou para casa? Larry olhou para ela, querendo falar, mas a única coisa que seria capaz de dizer deixaria ambos furiosos. Não chore, tá, mãe? Acho que você voltou para casa porque não pôde pensar em outro lugar para onde ir. Não sabia quem mais lhe daria guarita. Eu nunca disse uma palavra má sobre você para ninguém, Larry, nem mesmo para minha própria irmã. Mas já que me obrigou a isso, eu lhe direi exatamente o que acho de você. Acho que você é um aproveitador. Sempre foi. É como se Deus tivesse se esquecido de alguma peça quando o construiu dentro de mim. Você não é mau. Não é isso que eu quero dizer. Em alguns dos lugares em que tivemos de viver depois que seu pai morreu, você teria se tornado mal se houvesse maldade em você. Deus sabe. Acho que a única vez que eu peguei você fazendo uma coisa errada foi quando escreveu um palavrão na portaria daquele prédio na Casters Avenue, no Queens. Você lembra? Ele se lembrou. Ela escreveu a mesma palavra a giz na testa dele e depois veio dar 3 voltas no quarteirão. Ele jamais escreveria aquela palavra ou qualquer outra num edifício, parede ou alpendre. A pior parte, Larry, é que você é esforçado. Às vezes penso que seria quase uma bênção se mudasse para pior. Do jeito que é, você parece saber o que está errado, mas não como consertar isso. E eu também não sei como. Tentei de todas as formas quando você era pequeno. Escrever aquela palavra na sua testa foi apenas uma delas. E na época eu estava ficando desesperada, senão nunca teria feito tal maldade. Você é um aproveitador, isso é tudo. Voltou para mim porque sabia que eu teria algo a dar. Não para todo mundo, mas para você. Vou me mudar, disse ele, e cada palavra soou como um cuspir uma bola de algodão seco. Esta tarde. Então lhe ocorreu que talvez não tivesse condições de se mudar, pelo menos até que Wayne lhe mandasse seu último cheque de direitos autorais, ou o que restasse dele depois que acabasse de alimentar os cães mais famintos de Los Angeles. Quanto às despesas extras, havia o aluguel da vaga do estacionamento do Dodson Z e um pagamento que deveria efetuar na sexta-feira, a não ser que desejasse que um amigável cobrador da vizinhança procurasse por ele. E ele não queria. E após a farra da última noite, que havia começado tão inocentemente com Bud e sua noiva, e com aquela higienista oral que a noiva dele conhecia, uma bela garota do Bronx, Larry, você vai adorá-la. Grande piada. Ele estava na maior dureza. Não. Se você quisesse ser sincero, ele estava matando o cachorro a grito. O pensamento o deixou em pânico. Se deixasse a casa da mãe, para onde iria? Para um hotel? O porteiro de qualquer hotel, melhor que uma espelunca, ia rir na cara dele e o mandaria passear. Ele até que estava usando roupas decentes, mas eles sabiam. De alguma forma, aqueles sacanas sabiam. Eles podiam farejar uma carteira vazia. Não vá, disse ela suavemente. Gostaria que você não fosse, Larry. Comprei comida especial. Talvez você tenha visto. E esperava que pudéssemos jogar um pouco de gin rummy essa noite. Mãe, você não sabe jogar gin, disse ele, sorrindo um pouco. Ah, um sentiu ponto. Posso colar na traseira de um garoto como você. Talvez, se eu lhe der 400 pontos. Veja só o garotão, zombou ela suavemente. Talvez se eu der a você os 400 pontos. Fique, Larry. O que me diz? Tudo bem, respondeu ele. Pela primeira vez naquele dia, se sentiu bem, realmente bem. Uma pequena voz interior sussurrou que estava se aproveitando dela novamente. O mesmo velho Larry, querendo mordomia, mas ele se recusava a ouvir. Esta era sua mãe, afinal, e ela pedira a ele. Era verdade que dissera algumas coisas bem duras antes de pedir. Mas pedido era pedido, não é verdade?
Vou falar uma coisa. Vou comprar nossos ingressos para o jogo de 4 de julho. Vou simplesmente arrancar tudo que for possível arrancar de você essa noite. Você não arrancaria nem a pele de um tomate, disse ela com bom humor. Depois se voltou para as prateleiras. Há um toalete no corredor. Por que não vai lavar esse sangue na testa? Depois pegue $10 na minha bolsa e vá ver um filme. Ainda há alguns bons cinemas na Terceira Avenida. Mas evite aqueles antros pornôs na esquina da 49 com a Broadway. Vou te dar algum dinheiro muito em breve, disse Larry. O disco está no 18º lugar na lista da Billboard essa semana. Verifiquei isso na Sanguris a caminho daqui. Isto é maravilhoso. Se está com essa bola toda, por que não compra a revista em vez de ficar só olhando? De repente, sentiu uma espécie de nó em sua garganta. Ele picarreou, mas não adiantou nada. Bem, deixa pra lá, disse ela. Minha língua é como um cavalo bravo. Uma vez que começa a correr, tem que continuar correndo até se esgotar. Você sabe disso. Pegue 15, Larry. Considere isso um empréstimo. Acredito que receberei de volta, de um jeito ou de outro. Receberá, disse Larry. Ele foi até ela e a puxou pela bainha do vestido como um garotinho. Alice olhou para baixo. Ele ficou na ponta dos pés e beijou-lhe a face. Amo você, mamãe. Ela pareceu sobressaltada. Não pelo beijo, mas pelo que ele tinha dito ou pelo tom com o que falara. Ora, eu sei disso, Larry, retrucou ela. Quanto ao que você disse sobre eu estar numa encrenca, estou, um pouco, mas isso não é... A voz dela ficou imediatamente fria e rígida. Tão fria, de fato, que o assustou um pouco. Não quero saber. Ok, disse ele. Escute, mãe, qual é o melhor cinema da área? O Lux Twin, disse ela. Mas não sei o que está passando lá. Não importa. Sabe o que acho? Há 3 coisas que você encontra em qualquer lugar dos Estados Unidos, mas só as encontra com qualidade na cidade de Nova York. Aí está o senhor crítico do New York Times. E quais são? Filmes, beisebol e os cachorros quentes da Nidix. Ela riu. Você não é bobo, Larry. Nunca foi. Então ele foi até o toalete masculino e lavou o sangue da testa. E voltou e beijou a mãe novamente. E pegou $15 da bolsa preta puída. E foi ver um filme no Lux. E assistiu a um espectro insano e maligno chamado Fred Krueger sugar várias adolescentes na areia movediça dos próprios sonhos delas, onde todas, exceto uma, a heroína, morreram. Fred Krueger também aparecia para morrer no final, mas era difícil ter certeza. E como o filme tinha um algoritmo romano após seu título e parecia ter bom público, Larry achou que o homem com lâminas nas pontas dos dedos iria voltar, sem saber que o som persistente na fileira atrás dele assinalava o fim de tudo. Não haveria sequências e muito em breve não haveria mais nenhum filme. Na fileira atrás de Larry, um homem estava tossindo. Capítulo 12. Havia um relógio de pêndulo no canto mais afastado da sala de visitas. Franny Goldsmith ouvira aquele tic-taquear cadenciado por toda a sua vida. Ele a fazia recordar a sala da qual nunca tinha gostado e que, em dias como o de hoje, odiava profundamente. Seu lugar preferido na casa era a oficina do pai. Ficava no galpão que servia de ligação entre a casa e o celeiro. Chegava-se lá por meio de uma pequena porta que mal tinha 1,5 metros de altura e ficava praticamente escondida atrás do antigo fogão a lenha. A porta era um ótimo começo, pequena e quase escondida. Era deliciosamente parecida com o tipo de porta dos contos de fada e fantasias. Quando ela cresceu e ficou mais alta, tinha de se abaixar para passar por ela, tal como seu pai fazia. Sua mãe nunca entrava na oficina,
a não ser que fosse absolutamente necessário. Era uma porta de Alice no País das Maravilhas, e por um tempo seu jogo de faz de conta, ocultando até mesmo do pai, era aquele único dia em que a abria e não encontrava nada da oficina de Peter Goldsmith. Em vez disso, descobria-se em uma passagem subterrânea que levava do País das Maravilhas a Hobbiton, um túnel baixo, mas de certo modo aconchegante, com paredes de barro arredondadas e um teto de barro entrelaçado com raízes robustas que causariam um belo galo em sua cabeça se você batesse em alguma delas. Um túnel que cheirava não a solo molhado e umidade, a insetos e vermes asquerosos, mas sim a canela e tortas de maçã assando. Um túnel que terminava em algum lugar bem em frente à despensa de Bag End, onde Bilbo Baggins estavam celebrando a festa do seu 111º aniversário. Bem, nunca aconteceu de aquele túnel aconchegante estar lá, mas para Franny Goldsmith, que havia crescido na casa, a oficina, às vezes chamada de a loja de ferragens por seu pai, e aquele lugar sujo onde seu pai bebe cerveja por sua mãe, tinha sido bastante. Ferramentas estranhas e engenhocas esquisitas. Uma enorme arca com milhares de gavetas, todas abarrotadas. Pregos, parafusos, brocas, lixas, de 3 tipos: ásperas, mais áspera e ultra ásperas, plainas, fios de prumo e todas as outras coisas das quais não sabia o nome e continuava a não saber. Era escuro na oficina, exceto pela lâmpada de 40 watts coberta de teias de aranha que pendiam do fio e pelo brilhante círculo de luz da luminária. Tensor sempre focalizado onde seu pai estava trabalhando. Havia os cheiros de poeira, óleo e fumo de cachimbo, e agora lhe parecia que deve ser uma regra. Todo pai deve fumar. Cachimbo, charuto, cigarro, maconha, haxixe, folhas de alface, alguma coisa. Porque o cheiro de fumo parecia ser parte integrante de sua própria infância. Passe-me aquela chave inglesa, Franny. Não, a pequena. O que você fez na escola hoje? Ela fez? Bem, por que Ruth Sears iria querer derrubar você? Sim, está feio. Um machucado muito feio. Mas até que combinava com a cor do seu vestido, não acha? Mas você poderia ao menos encontrar Ruth Sears e pedir que ela derrubasse de novo para esfolar a outra perna? Aí você formaria um par. Passe-me aquela chave de fenda grande. Não, aquela com cabo amarelo. Franny Goldsmith, saia deste lugar asqueroso imediatamente e vá trocar seu uniforme da escola. Imediatamente. Você vai ficar imunda. Mesmo agora, aos 21 anos, ela podia passar por debaixo daquela porta e ficar entre a bancada de trabalho do pai e a velha estufa Ben Franklin, que emanava um calor estupefaciente no inverno e capturava um pouco daquela sensação de ser uma pequena Franny Goldsmith crescendo nesta casa. Era uma sensação ilusória, quase sempre entremeada com a tristeza por seu raramente lembrado irmão, Fred, cujo próprio crescimento havia sido tão rude e definitivamente interrompido. Ela podia ficar ali e sentir o cheiro de óleo que estava esfregado em tudo, o bolor, o débil odor do cachimbo de seu pai. Ela raramente conseguia se lembrar de como era ser tão pequena, tão estranhamente pequena, mas lá às vezes conseguia, e era bom se sentir daquele jeito. Mas agora vinha a sala de visitas. A sala de visitas. Se a oficina tinha sido a generosidade da infância, simbolizada pelo cheiro fantasmal do cachimbo de seu pai, ele às vezes baforava gentilmente fumaça em sua orelha quando ela sentia dor de ouvido, sempre depois de extrair a promessa de que não contaria a Carla que teria tido um chilique. A sala de visitas era tudo na infância que ela desejava poder esquecer. Fale quando tiver que falar. É mais fácil regar isso do que consertá-lo. Suba para seu quarto agora e troque de roupa. Não sabe que não é adequada?
Você nunca pensa? Franny, não fique futucando suas roupas. As pessoas irão pensar que você está com pulgas. O que seu tio Andrew e a sua tia Carlene vão pensar? Você me envergonhou quase até a morte. A sala de visitas era onde se tinha a língua atada. A sala de visitas era onde não podia se coçar se sentisse comichão. A sala de visitas significava ordens ditatórias. Conversa enfadonha, parentes beliscando bochechas, dores, tosses que não podiam ser torcidas e, acima de tudo, bocejos que não podiam ser bocejados. No centro desse cômodo, onde o espírito de sua mãe habitava, ficava o relógio. Tinha sido construído em 1889 pelo avô de Carla, Tobias Downes, e ascendera quase de imediato ao status de herança da família, passando de um dono para o outro ao longo dos anos, cuidadosamente embalado e protegido a cada mudança de um lado a outro do país. Tinha tomado forma em Buffalo, Nova York, oficina de Tobias, um lugar que sem dúvida tinha sido tão fumacento e asqueroso quanto a oficina de Peter, embora tal comentário fosse completamente irrelevante para Carla. Às vezes se mudando de um ramo para o outro da família quando câncer, ataque cardíaco ou acidente ceifavam algum galho da árvore genealógica. O relógio estivera ali desde que Peter e Carla Goldsmith se mudaram para casa, uns 30 anos atrás. Ali tinha sido colocado e ali permanecia, tiquetaqueando, marcando intervalos de tempo numa época árida. Algum dia o relógio seria dela, se o quisesse, refletiu Franny enquanto olhava para o rosto pálido e chocado de sua mãe. Mas ela não queria. Não queria e não ficaria com ele. Neste cômodo havia flores secas sob campânulas de vidro. Havia neste cômodo um tapete cinza pombo decorado com rosas melancólicas na borda. Havia uma graciosa janela arcada com vista colina abaixo para a Rota 1, com uma grande sebe de alfena entre a estrada e os terrenos. Carla havia importunado o marido com um fervor implacável até que ele plantasse aquela sebe logo após o posto Exxon no canto elevado. Uma vez plantada a sebe, ela importunou o marido para fazê-la crescer mais rápido. Até mesmo um fertilizante radioativo, pensou Franny, seria aceitável se servisse para aquele fim. A estridência de suas reclamações em relação à alfena tinha diminuído à medida que a sebe ficava mais alta, e ela supôs que ia parar por completo dentro de 2 anos, mais ou menos, quando a sebe por fim crescesse o bastante para bloquear totalmente o posto de gasolina e a sala ficasse novamente endevasada. Iriam parar em relação a este assunto, pelo menos. Desenhos sobre o papel de parede, grandes folhas verdes e flores cor-de-rosa quase na mesma tonalidade de rosas do tapete. Mobília americana antiga e um conjunto de portas duplas de mogno escuro. Uma lareira que servia apenas de enfeite, onde uma tora de bétula sentava-se atentamente sobre uma fornalha de tijolos vermelhos que estava eternamente imaculada e intocada por um vestígio sequer de fuligem. Franny imaginava que àquela altura a tora já estaria tão seca que iria queimar como um jornal se acesa. Acima da tora havia uma panela quase grande o bastante para uma criança tomar banho. Tinha pertencido à bisavó de Franny e pendia eternamente suspensa sobre a tora eterna. Acima da cornija, encerrando essa parte da imagem, estava um eterno rifle flintlock. Intervalos de tempo numa época árida. Uma de suas lembranças mais antigas era de ter feito xixi num tapete cinza pombo decorado com as rosas melancólicas na borda. Ela devia ter uns 3 anos, ainda não muito bem treinada e provavelmente sem permissão para ficar na sala, exceto em ocasiões especiais, por causa do risco de acidentes. Mas, de alguma forma, ela conseguira entrar e ver sua mãe não só correndo, mas disparando para pegá-la antes que o impensável pudesse acontecer, havia detonado o impensável. Sua bexiga se soltou
e a mancha se espalhando enquanto o tapete cinza-pombo adquiria um cinza ardósia mais escuro em volta de suas nádegas, tinha feito sua mãe literalmente guinchar. A mancha acabou desaparecendo, mas depois de quantas pacientes lavagens com shampoo? Deus talvez saiba. Franny Goldsmith não. Foi na sala que a mãe falou com ela, severa e explicitamente, e a exaustão depois de ter flagrado Franny e Norma Burstyn examinando-se mutuamente no celeiro, suas roupas empilhadas em um amontoado amistoso sobre um fardo de feno ao lado. Como Franny se sentiria? Carla perguntou enquanto o relógio de pêndulo tic-taqueava solenemente intervalos de tempos em uma época árida. Se ela a levasse para dar um passeio na US Rota 1 inteiramente despida, como seria? Franny, então, com 6 anos, tinha chorado, mas de algum modo conseguira evitar o ataque histérico iminente num momento como aquele. Quando estava com 10 anos, bateu com a bicicleta na caixa de correios enquanto olhava por cima do ombro para gritar algo para Georgette Maguire. Ela cortou a cabeça, sangrou pelo nariz, lacerou os 2 joelhos e ficou realmente em estado de choque por algum momento. Quando voltou a si, subiu cambaleante a alameda de carros para casa, chorando, horrorizada diante da visão de tanto sangue. Ela teria procurado seu pai, mas como ele estava no trabalho, foi parar na sala de visitas, onde sua mãe servia chá para a senhora Verne e a senhora Prine. Saia! Sua mãe tinha gritado, e no momento seguinte estava correndo para Franny, abraçando-a e gritando. Ah, Franny! Ah, querida! O que aconteceu? Coitado do seu nariz! Mas ela estava levando Franny para a cozinha, onde o piso podia ser respingado de sangue, mesmo quando a consolava. E Franny nunca se esqueceu de que a primeira coisa que Carla disse naquele dia não foi "Ah, Franny", mas sim "saia". E a primeira preocupação de sua mãe tinha sido com a sala de visitas, onde aquela época árida continuava e o sangue não era permitido. Talvez a senhora Prine também nunca tenha esquecido, porque mesmo através de suas lágrimas, Franny percebera uma expressão chocada cruzar o rosto da mulher. Depois daquele dia, a senhora Prine tornou-se uma visita rara. No seu primeiro ano de ginásio, ela ganhou uma anotação na sua caderneta por mau comportamento. E, claro, foi chamada à sala de visitas para discutir a questão com a mãe. No seu último ano do curso colegial, ela recebeu 3 períodos de suspensão por passar cola, o que também foi discutido com sua mãe na sala. Foi lá que discutiram as ambições de Franny, que sempre terminavam parecendo uma frívola insignificância. Foi lá que discutiram as esperanças de Franny, que sempre terminavam parecendo uma desprezível insignificância. Foi lá que discutiram as queixas de Franny, que sempre terminavam parecendo muito descabidas, para não dizer lamurientas, chorosas e ingratas. Foi ali que o caixão de seu irmão tinha ficado, sobre um cavalete adornado com rosas, crisântemos e lírios do vale, seu perfume seco enchendo o cômodo enquanto, no canto, o relógio impassível continuava no seu lugar, tic-taqueando intervalos de tempo em uma época árida. Você está grávida, repetiu Carla pela segunda vez. Sim, mãe. Sua voz soou muito seca, mas ela não se permitira molhar os lábios. Apertou-os em vez disso. Ela pensou. Na oficina do meu pai existe uma garotinha de vestido vermelho e ela sempre estará lá, rindo e se escondendo debaixo da bancada, com o torno preso em uma das beiradas, ou toda agasalhada com os joelhos colados ao peito atrás da grande arca de ferramentas com suas 1000 gavetas. Aquela é uma garota muito feliz. Mas na sala de visitas de minha mãe existe uma garota muito menor que não pode evitar mijar no carpete como um cachorro mal educado, como uma cadelinha má. E sempre estará lá também, não importa o quanto eu deseje que tivesse ido embora. Ah, Franny, disse sua mãe, suas palavras vindo muito rapidamente.
Ela pousou uma das mãos contra o lado de sua bochecha como uma tia solteirona ofendida. Como isso aconteceu? Era a mesma pergunta de Jess. Isso a deixou extremamente irritada. Era a mesma pergunta que ele fizera. Como a senhora teve 2 filhos, mãe? Creio que sabe como aconteceu. Não banque a esperta, gritou Carla. Seus olhos se arregalaram e faiscaram aquele fogo que aterrorizava Franny na infância. Ela se pôs de pé em sua maneira característica e que também a tinha aterrorizado na infância. Uma mulher alta com o cabelo ficando grisalho, caprichosamente escovado e tratado em salão de beleza. Uma mulher alta num vívido vestido verde de meias beges impecáveis. Ela foi até a cornija da lareira, para onde sempre ia em momentos de aflição. Repousando ali, debaixo do rifle flintlock, havia um grande livro de recortes. Carla era uma espécie de genealogista amadora, e toda a família estava registrada naquele livro. Pelo menos retroagindo a 1638, quando seu mais antigo antecessor rastreável havia emergido da multidão anônima de Londres por tempo suficiente para ser anotada em alguns registros muito antigos da igreja como Merton Downs franco-maçom. Sua árvore genealógica tinha sido publicada 4 anos antes no The New England Genealogist, tendo a própria Carla como a compiladora do registro. Agora ela apontava o dedo para aquele livro de nomes reunidos com esmero, um território protegido que ninguém poderia invadir. Não haveria ladrões em algum lugar daquela lista? Especulou Franny. Nenhum alcoólatra? Nenhuma mãe solteira? Como foi capaz de fazer isso com seu pai e comigo? Perguntou ela por fim. Foi aquele Jess? Foi Jess. Ele é o pai. Carla retraiu-se ao ouvir a palavra. Como pôde fazer isso? Repetiu. Demos o melhor de nós para criar você da maneira correta. Isso é simplesmente... Ela levou as mãos ao rosto e começou a chorar. Como pôde fazer tal coisa? Gritou ela. Depois de tudo que fizemos por você, é este o reconhecimento que temos? Por você sair e cruzar com um rapaz como uma cadela no cio? Sua perdida! Sua perdida! Ela se dissolveu em soluços, apoiando-se na cornija da lareira. Uma das mãos sobre os olhos, a outra continuando a se agitar de um lado para o outro sobre a capa de pano verde do livro genealógico. Enquanto isso, o relógio de pêndulo continuava tic-taqueando. Mãe, não fale comigo. Você já disse o suficiente. Franny levantou-se rigidamente. Suas pernas pareciam de madeira, mas não deviam ser, pois estavam tremendo. Lágrimas começaram a escorrer de seus próprios olhos, mas ela as conteve. Não iria permitir que este cômodo a derrotasse novamente. Vou embora agora. Você comeu na nossa mesa, gritou-lhe Carla subitamente. Nós amamos você e a sustentamos. E é isso que temos de volta? Menina má! Menina má! Franny, cega pelas lágrimas, tropeçou. Seu pé direito bateu no tornozelo esquerdo. Ela perdeu o equilíbrio e caiu com as mãos espalhadas. Bateu com a têmpora na mesinha de centro e uma das mãos derrubou um vaso de flores sobre o carpete. O vaso não se quebrou, mas a água derramada transformou o cinza-pombo em cinza ardósia. Olhe para isso! Gritou Carla, quase em triunfo. As lágrimas tinham posto cavidades negras sobre seus olhos e aberto sulcos através da maquiagem. Ela parecia desfigurada e algo insana. Olhe para isso! Você estragou o carpete de sua avó. Franny sentou-se no chão, esfregando a atordoada cabeça, ainda chorando, querendo dizer à mãe que era apenas água, mas ela estava completamente perturbada agora e não tinha certeza. Era apenas água ou era urina?
Qual delas? Novamente movendo-se com aquela rapidez fantasmal, Carla Goldsmith arrebatou o vaso e o brandiu para Franny. Qual é o seu próximo movimento, garota? Está planejando ficar mesmo aqui? Está esperando que a alimentemos e cuidemos de você enquanto sai se divertindo por toda a cidade? É isso, suponho. Bem, não, eu não mereço. Não terei que aguentar isso. Não quero ficar aqui, murmurou Franny. Acha que eu ficaria? E para onde vai? Ficar com ele? Duvido. Bob Raingarden em Dorchester ou Debbie Smith em Somersworth, eu acho. Franny se recompôs lentamente e se levantou. Ainda estava chorando, mas começava também a ficar furiosa. E isso não é da sua conta. Não é da minha conta? Ecoou Carla, ainda segurando o vaso, o rosto branco como um pergaminho. Não é da minha conta? O que você faz enquanto está debaixo do meu teto não é da minha conta? Sua putinha ingrata. Ela esbofeteou Franny e o fez com força. A cabeça de Franny balançou para trás. Ela parou de esfregar a cabeça e começou a esfregar a face, olhando para a mãe sem acreditar. Este é o agradecimento que temos por colocar você numa ótima escola, disse Carla, mostrando os dentes num sorriso impiedoso e assustador. Agora você nunca irá terminá-la. Depois que casar com ele, não vou me casar com ele e não vou largar a escola. Os olhos de Carla se arregalaram. Ela olhou para Franny como se a filha tivesse perdido o juízo. Do que está falando? Fazer um aborto? Além de uma vagabunda, quer ser também uma assassina? Voltei à criança. Terei que cortar o semestre da primavera, mas posso recuperar no próximo verão. O que você pensa que vai fazer para terminar? Usar meu dinheiro? Se é isso, você arranjou um bocado de coisas em que pensar. Uma garota moderna como você dificilmente precisa de apoio dos pais, não é? O apoio eu poderia usar, disse Franny suavemente. O dinheiro? Bem, eu conseguirei. Não resta um pingo de vergonha em você. Nem um único pensamento delicado a alguém senão a si mesma, gritou Carla. Meu Deus, o que isso vai fazer com seu pai e comigo? Mas você não dá a mínima. Isso vai partir o coração de seu pai. Ele não se sente tão partido. Da porta veio a voz calma de Peter Goldsmith e ambas se voltaram. Ele estava à porta, mas sem menção de entrar. As pontas de suas botas de trabalho pararam a curta distância do ponto em que o tapete da sala tomava o lugar daquele outro mais surrado no corredor. Franny percebeu de súbito que este era um lugar que ela havia visto inúmeras vezes antes. Quando estivera realmente ali pela última vez, não conseguia lembrar. O que está fazendo aqui? Sibilou Carla, subitamente esquecida de qualquer dano estrutural que o coração de seu marido poderia ter aguentado. Pensei que fosse trabalhar até o final da tarde. Troquei de turno com Harry Masters, disse Peter. Fran já me contou, Carla. Nós vamos ser avós. Avós? Uivou ela. Uma risada confusa e desagradável escapou dela. Você vai me deixar resolver isso. Ela lhe contou primeiro e você escondeu de mim. Tudo bem. É o que eu esperaria de você. Mas agora vou fechar a porta e nós duas vamos resolver isso. Ela sorriu para Franny com amargura rutilante. Somente nós, as garotas. Ela pôs a mão na maçaneta da porta da sala e começou a fechá-la. Franny observou, ainda atônita, mal conseguindo compreender o súbito jorro de fúria e virulência de sua mãe. Peter colocou a mão e parou a porta no meio de seu giro para fechar. Peter, quero que você deixe isso por minha conta. Sei o que você quer. Já aconteceu no passado. Mas dessa vez não, Carla. Esse departamento não é seu. É sim, replicou ele com calma.
Papai, Carla virou-se para ela. O branco de pergaminho de seu rosto agora tingido de vermelho sobre os malares. Não fale com ele, gritou. Não é com ele que você está lidando. Sei que você sempre pôde influenciar Peter em cada ideia que tinha ou levá-lo na conversa para ficar do seu lado, não importa o que tivesse feito. Mas hoje não é para ele que você tem que se explicar, mocinha. Pare com isso, Carla. Saia. Não saio. Você pode ver o não goze com a minha cara. Saia da minha sala. E com isso ela começou a empurrar a porta, baixando a cabeça e arremetendo com os ombros até parecer com um estranho touro, tanto humano quanto fêmea. Ele a fez recuar com facilidade a princípio, depois com mais esforço. Por fim, as veias se dilataram em seu pescoço, embora ela fosse uma mulher 35 quilos mais leve do que ele. Franny queria gritar com eles para que parassem. Dizer a seu pai que fosse embora para que eles dois não tivessem de olhar para Carla naquele estado, para a súbita e irracional amargura que sempre parecera uma ameaça e que agora a havia arrebatado. Mas sua boca estava congelada, as articulações aparentemente entorpecidas. Saia! Saia da minha sala! Fora! 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 Seu filho da puta! Largue a porra dessa porta e vá embora! Foi então que ele a esbofeteou. Foi um som surdo, quase insignificante. O relógio de pêndulo não fugiu esbaforido, ultrajado com o som, mas continuou simplesmente tic-taqueando como tinha sido programado para fazer. A mobília não gemeu, mas as palavras raivosas de Carla foram interrompidas como se amputadas com um bisturi. Ela caiu sobre os joelhos e a porta se escancarou para bater suavemente contra uma cadeira vitoriana de espaldar alto com uma capa de assento bordado à mão. Ah, não, disse Franny num fio de voz magoado. Carla pressionou a mão sobre a face e olhou fixamente para o marido. Você vinha merecendo isso há 10 anos ou mais, declarou Peter. Sua voz tinha uma leve insegurança. Sempre disse a mim mesmo para não fazer isso, porque sou contra bater em mulheres. E continuo sendo. Mas quando uma pessoa, homem ou mulher, se transforma no cão e começa a morder, alguém tem que parar com isso. Só lamento, Carla, não ter tido coragem de fazer isso antes. Teria nos magoado menos. Papai, cale-se, Franny, disse ele com uma severidade ausente, e ela se calou. Você diz que ela está sendo egoísta, continuou Peter, ainda olhando para o rosto imóvel e chocado da esposa. Você é a única a fazer isso. Você deixou de cuidar de Franny quando Fred morreu. Foi quando decidiu se preocupar demais com a dor e decidiu que seria mais seguro simplesmente viver para si mesma. E foi a este ponto que você chegou, repetidamente. Este cômodo. Você idolatrou sua família morta e esqueceu a parte que ainda vive. E quando Franny chegou aqui e lhe disse que tinha um problema e pediu sua ajuda, aposto que a primeira coisa que passou por sua cabeça foi imaginar o que diriam as madames do Flower and the Garden Club. Ou se isso significaria que você teria que ficar longe do casamento de Amy Lauder. A mágoa é uma razão para a mudança. Mas toda a mágoa do mundo não altera os fatos. Você tem sido egoísta. Ele se aproximou e ajudou-a a se levantar. Carla se pôs de pé como uma sonâmbula. Sua expressão não se alterou. Os olhos continuavam arregalados e incrédulos. A implacabilidade ainda não retornara a eles, mas Franny achava tediosamente que era questão de tempo. Era mesmo. Foi culpa minha deixar que você prosseguisse, por não querer me aborrecer, por não querer chutar o balde. Fui egoísta também. E quando Franny foi para a universidade, pensei, bem, agora Carla pode ter o que ela quer e não vai magoar ninguém, senão a si mesma. E se uma pessoa não sabe que está magoando, ora, talvez ela não esteja.
Eu estava errado. Estive errado antes, mas não tanto quanto dessa vez. Gentilmente, mas com força, ele agarrou Carla pelos ombros. Bem, estou lhe dizendo isso como seu marido. Se Franny precisa de um lugar onde ficar, o lugar pode ser este, o mesmo que sempre foi. Se ela precisar de dinheiro, pode tê-lo de mim, como sempre teve. E se ela decidir ter o bebê, você providenciará para que ela tenha um chá de bebê adequado. Talvez possa achar que ninguém virá, mas os amigos dela, os verdadeiros, estes virão. Também lhe direi mais uma coisa. Se ela quiser um batizado, será realizado exatamente aqui, bem aqui nessa maldita sala de visitas. Carla ficou de boca aberta e então um som começou a sair dela. De início soou de modo estranho, como um apito de uma chaleira no fogo. Depois se tornou um gemido agudo. Peter, seu próprio filho foi velado em seu caixão nesta sala. Sim, e é por isso que não posso pensar num lugar melhor para batizar uma nova vida, disse ele. O sangue de Fred, sangue da vida, do próprio Fred, que morreu há um bocado de anos, Carla. Ele foi comida de verme desde então. Neste momento ela gritou e levou as mãos aos ouvidos. Ele se inclinou e afastou as mãos dela. Mas os vermes não comeram sua filha nem o bebê de sua filha. Agora não importa como foi concebido, ele está vivo. Você age como se quisesse expulsar Franny, Carla. O que ganhará com isso? Nada senão esta sala e um marido que a odiará pelo seu ato. Se fizer isso, puxa, será como se tivesse acontecido a nós três naquele dia. Eu e Franny, bem como Fred. Quero subir e me deitar, disse Carla. Sinto-me nauseada. Acho melhor ir me deitar. Eu a ajudarei, disse Franny. Não me toque. Fique com seu pai. Vocês parecem ter planejado isso tudo. Como me destruir nessa cidade? Por que não se apossa logo da minha sala, Franny? Jogue lama no tapete. Pegue cinzas da estufa e atire-as no meu relógio. Por que não? Por que não? Ela começou a rir e empurrou Peter para o corredor. Estava cambaleando como uma bêbada. Peter tentou pôr um braço em torno de seus ombros. Ela cerrou os dentes e bufou para ele como um gato. Sua risada se transformou em soluços enquanto ela subia lentamente as escadas, apoiando-se no corrimão de mogno. Aqueles soluços tinham uma sonoridade dilacerada e desamparada que levou Franny a querer gritar e vomitar ao mesmo tempo. O rosto de seu pai estava de cor de linho sujo. No patamar, Carla se virou e bambeou, de modo tão preocupante que por um momento Franny acreditou que ela ia despencar escadas abaixo. Carla olhou para eles, aparentemente a ponto de falar, e então virou-se de novo. Um momento depois, o bater da porta de seu quarto emudeceu o som tempestuoso de seu pesar e sua mágoa. Franny e Peter se entreolharam estarrecidos, e o relógio do vovô tic-taqueava calmamente. Isso vai se resolver por si mesmo, disse Peter tranquilo. Ela vai se recuperar. Será? Indagou Franny. Ela caminhou lentamente até o pai e se apoiou nele, que a alcançou com um braço. Acho que não. Não se preocupe. Não vamos pensar nisso agora. Eu devia ir embora. Ela não me quer aqui. Você deve ficar. Você tem que estar aqui quando... Quer dizer, se ela vier a descobrir que ainda precisa que você fique. Ele fez uma pausa. Quanto a mim, já preciso, Frank. Papai, disse ela e apoiou de novo a cabeça contra o peito dele. Ah, papai, sinto muito mesmo. Shhh, fez ele e acariciou os cabelos dela. Por cima da cabeça de Franny, ele pôde ver o crepúsculo passando através das janelas arqueadas, como sempre tinha feito, dourada e imóvel.
do jeito que a luz do sol cai em museus e nos corredores da morte. Shhh. Franny, eu te amo. Eu te amo.